Olá, muito boa tarde para você. O Jornal Anhanguera, primeira edição desta quinta-feira, 13 de junho, está começando. E você vai ver que 2 homens morreram depois de um grave acidente na BR-070, na região de Águas Lindas. Em Cristalina, a polícia prendeu um dos foragidos do presídio da cidade depois de estourar uma boca de fumo. E você tem recebido alguma ligação estranha, avisando sobre algum prêmio em dinheiro ou que o seu cartão de crédito foi clonado? Cuidado que você pode se tornar vítima de um golpe. O delegado Danilo Martins vai estar com a gente aqui no estúdio para te ensinar a identificar esse crime. Você vai ver também a história de um professor que coordena uma escola aqui de Lusiânia que virou um exemplo de persistência para uma educação melhor. E você pode participar do Jornal Anhanguera enviando reclamações e sugestões de reportagens pelo nosso WhatsApp 984424000. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde para você. 2 pessoas morreram na noite de ontem em um acidente grave na BR-070 em Cocalzinho de Goiás, na região de Águas Lindas. Segundo os bombeiros, um carro de passeio bateu de frente com uma carreta. Os motoristas dos 2 veículos morreram na hora. Depois da batida, a carreta bitrem teria caído numa ribanceira próxima à pista. Os socorristas precisaram utilizar técnicas de rapel e equipamentos que cortam a lataria para resgatar o corpo do motorista do caminhão. As vítimas fatais foram levadas para o IML da região. E em Cristalina, a Polícia Militar descobriu um ponto de vendas de drogas. 2 homens foram presos. Um deles é foragido do presídio da cidade. O local foi descoberto depois de um trabalho de inteligência das polícias militar e civil em Cristalina. 2 homens foram presos. Um deles é foragido do presídio da cidade. Ele era procurado desde o fim de maio. Também foram apreendidos telefones celulares, balança de precisão e pasta base de cocaína. Os 2 foram conduzidos para a delegacia de Cristalina. Mudando de assunto agora, você já recebeu alguma ligação estranha dizendo que ganhou um prêmio em dinheiro ou até mesmo alguém dizendo que é de uma operadora de cartão de crédito? Pois é, muita gente tem uma história dessa aí para contar. Se você está recebendo essas ligações de números estranhos, geralmente com código DDD de outras cidades e estados, tome cuidado, viu? Porque pode ser um golpe. O telefone toca e do outro lado da linha, o criminoso finge ser o funcionário de uma operadora de telefonia móvel. Prepara o coração e a emoção do valor de R$25 que você pode estar recebendo ainda hoje. Basta você ser cliente de uma das agências bancárias que estão em patrocínio combinado com a operadora. A chamada simula o atendimento de um call center e, para tentar convencer a vítima, o golpista faz uso de algumas estratégias. Em momento algum, você não pode estar passando nenhum tipo de dados pessoais seus, nem dados bancários, e o senhor também não paga nada para receber o seu valor, porque você é ganhador da promoção e não paga para receber o que é seu por direito. O número de casos como esse vem crescendo em todo o estado. Na região do entorno, somente nos 6 primeiros meses do ano, já foram registradas 176 ocorrências, contra 169 no mesmo período do ano anterior. O estelionato ele pode ser praticado de várias formas. Uma dessas formas é o oferecimento de uma vantagem maior em um negócio e a vítima, diante dessa perspectiva de obter um lucro, acaba sendo induzido, permitindo que seja induzido a um erro e caindo no golpe do estelionatário. Este senhor caiu no golpe do cartão clonado. Ele perdeu mais de R$4.000. Eu recebi uma ligação dizendo que meu cartão foi clonado em São Paulo e que não era meu perfil e disseram que iriam cancelar meu cartão. Iam passar para o cancelamento e a ligação ficou muda. Disseram que o motoqueiro, o motoboy deles viriam à minha casa pegar o cartão para que esse cartão fosse periciado. Tudo em um momento de fragilidade da vítima. Estava começando a sair de uma pressão muito grande, familiar, e acho que por conta disso eu não consegui detectar esse golpe.
Entre janeiro e maio desse ano, mais de 7.500 pessoas se tornaram vítimas de golpes em todo o estado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Mas a polícia alerta que, na maioria das vezes, há detalhes que podem e devem ser observados para evitar que a pessoa seja mais uma vítima de um estelionatário. E a gente continua falando sobre esses golpes muito comuns ao vivo aqui com o delegado Danilo Martins. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 984424000. Delegado, obrigada pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Delegado, a gente viu os números ali, né? Esse ano apenas foram 7.500 ocorrências em todo o estado. É um crime, um golpe que já se tornou comum, né? Muita gente tem conhecimento, mas as pessoas continuam caindo. Elas acabam ali ludibriadas pelo que o criminoso fala com elas? Sim, o estelionato ele é um crime que ocorre em grandes números e principalmente com os meios de comunicação mais desenvolvidos atualmente, então facilita para que os criminosos pratiquem essas condutas. Mesmo estando em outros estados, por telefone, pela internet, eles conseguem fazer vítimas em qualquer lugar do país, como o exemplo aqui do senhor que foi vítima aqui em Lusiânia. Então é preciso estar muito atento às vítimas para evitar cair nesse tipo de crime, para desconfiar sempre de negócios muito vantajosos, de dinheiro que eles acreditam que venham fácil, ou de informações desencontradas relativos principalmente a dados bancários, que é um meio muito usado pelos estelionatários, de buscar as informações por telefone, de número de cartão, código de segurança e muitas vezes até mesmo a senha, para a partir daí eles passarem a praticar os golpes usando o cartão da vítima. Delegado, a gente viu um exemplo ali, né, inclusive está passando as imagens ali, de um desses criminosos tentando convencer uma pessoa de que ela receberia um prêmio. Eles acabam tendo um pouco de técnica, né, para falar com as pessoas, que a gente até parece mesmo que é um operador de telemarketing conversando. Sim, costumamos dizer que a principal arma do estelionatário é o poder de convencimento. Eles abordam essas pessoas, seja pessoalmente, seja por telefone, já tem ali toda uma história criada e eles passam a criar esse enredo de forma a ganhar a confiança da vítima, para a partir daí aplicar o golpe e induzir essa vítima no erro. Essa questão dos prêmios, né, já é muito comum, mas do cartão clonado parece que tem vindo aí de alguns meses para cá. Como é que a pessoa tem que fazer então? Porque ela acredita que é o banco que está ligando para ela com algum problema no cartão. Ela deve desligar essa ligação e entrar novamente em contato com o banco? A recomendação da polícia nesses casos é que nunca passe as informações do cartão por telefone, não confirme número de cartão, código de segurança de forma alguma, e, preferencialmente, desligue essa ligação supostamente do banco, procure sua agência física, seu gerente, que é a pessoa que você já conhece, que é de confiança, e procure resolver o problema, se houver, na própria agência, evitando dessa forma ter contato com pessoas desconhecidas. E constatando o golpe, né? A pessoa procurando a agência depois, vendo que aquilo não era verdadeiro, o que ela pode fazer? Ela pode guardar esse número? A polícia consegue fazer alguma coisa com esse número? Constatando que foi vítima de um golpe ou de uma tentativa de golpe como esse, primeira coisa é procurar a agência bancária, verificar a necessidade de cancelar o cartão, caso tenha passado alguma informação, e de imediato procurar a delegacia de polícia mais próxima para registro da ocorrência e, a partir daí, possibilitar a investigação. É muito importante que a vítima está atenta para colher informações do criminoso, do estelionatário, como o número de telefone, por exemplo, que ele use ou qualquer outro dado que ele forneça, que tudo pode ser útil durante a investigação. Você falou aí algo importante também, se a pessoa já passou esses dados e depois que ela desligou, ela desconfiar que aconteceu alguma coisa, é importante que ela cancele esse cartão, né, para evitar prejuízo. Exatamente. Se ela já passou os dados e desconfiou que tratava-se de um golpe, procure imediatamente o banco, a agência bancária, e cancele esse cartão, que aí vai evitar de causar prejuízos e, posteriormente, procure a delegacia para o registro da ocorrência e para que seja feita a investigação. A gente viu que o número é bem alto de ocorrências, né? Acaba atingindo pessoas de várias faixas etárias? As pessoas acabam realmente enganadas por esses criminosos? Sim, qualquer pessoa pode ser vítima de estelionato. Muitas vezes a pessoa deixa até de fazer a ocorrência por sentir vergonha por ter sido enganada, mas não precisa ter vergonha, é um fato muito comum. Qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer classe social, escolaridade, é passível de ser vítima de um estelionatário. É porque na hora ali parece muito real, né? Aquela questão do prêmio, a pessoa quando vê ela já está envolvida, né? Sim, como o estelionatário é uma pessoa que tem essa tendência, ele tem uma habilidade de convencimento, então ele já liga sabendo como proceder e como conduzir a situação. Então, dá uma sensação de veracidade para a vítima. E ela acaba caindo no golpe sem perceber. E não tem por que sentir vergonha e não denunciar, né? Com certeza. Se você foi vítima de um crime, então procure a delegacia, denuncie,
para que possa ser investigado e que esses crimes possam ser reprimidos e evitar que outras vítimas sejam feitas pelo mesmo criminoso. Durante a ligação, é possível fazer alguma coisa? Colocar o celular para gravar, ligar para a polícia em um outro número, ou é melhor desligar mesmo? Se tiver pedindo muitas informações, melhor que não passe as informações e desligue. Mas se a vítima se sentir numa condição confortável de conduzir a conversa sem fornecer os dados e puder gravar, é importante gravar essas informações, que também vai servir como prova depois durante o inquérito policial. E a gente viu aí que a maior parte desses criminosos estão agindo dentro dos presídios, né? Então como que a gente faz para combater a raiz do problema? O estelionatário ele pode estar em qualquer lugar. Existe sim uma grande quantidade de pessoas presas que têm acesso aos celulares e praticam esses golpes, mas também temos pessoas fora, que está na rua e que está praticando, que vive da prática desses crimes. Então a polícia procura sempre nas investigações identificar essas quadrilhas de estelionatários para poder desarticular essas ações que eles fazem, buscando identificar e prender os criminosos e buscar o patrimônio ilícito que eles tenham adquirido com base no crime. Normalmente são quadrilhas já especializadas nesse tipo de golpe? Sim, o estelionato ele depende de um conhecimento específico, muitas vezes. Por exemplo, no caso do cartão, são pessoas que têm conhecimento de como funciona, de como é o procedimento do banco e acabam se especializando em praticar golpes dessa natureza. Tá certo. Delegado, começaram a chegar algumas perguntas aqui pra gente. Vou te repassar a pergunta do Vilmar do Jardim Gá. Quando a gente recebe essas ligações, como é que a gente faz para denunciar a polícia? Como é que a gente faz essa denúncia? Com base em quê, né? Com o número? O que a pessoa precisa levar? Se você recebeu essas ligações, procure a delegacia, informe todo o histórico, como ocorreu, o que a pessoa que estava do outro lado da linha solicitou de informações e leve pelo menos o número e o horário da chamada que suspeita de ter sido feita pelo estelionatário. E é importante fazer isso mesmo que a pessoa não tenha caído no golpe? Ela percebeu que era um golpe, desligou, mas é importante que ela registre? Sim, é importante registrar mesmo as tentativas de estelionato, tendo em vista que isso colabora com as estatísticas para saber a realidade da quantidade de crimes praticados. E isso vai fornecendo elementos para a Polícia Civil agir de forma conjunta e reprimir esse crime de uma forma mais ampla. Tá certo. Vamos para a pergunta agora da Eliane, do setor aeroporto. Tem um número que me liga todos os dias, várias vezes. O que ela pode fazer? Entrar em contato com a operadora ou denunciar para a polícia? Esses números, muitas vezes, não se trata exatamente de estelionatários, que muitas ligações de empresas ficam ligando de forma reiterada. Ela pode, num primeiro momento, pesquisar até através da internet esse número, se tem reclamações, cadastro desse número em alguns sites de consumidores. E se ela continuar suspeitando que trata-se de um golpe, e aí ela pode procurar a polícia para que seja registrado esse número como um número utilizado para a prática de crime. Uhum. Pergunta agora da Andréia, aqui mesmo de Lusiânia. Ela disse que fez uma compra de uns livros pela internet e que uns dias depois, recebeu uma ligação falando que era desse local onde ela teria comprado, pedindo para efetuar o pagamento com uma fatura que enviaram para ela, pedindo o número de cartão de crédito. Ela desconfiou e está perguntando como é que ela faz para confirmar se ela está num golpe ou não. E é importante ela própria procurar o contato dessa empresa da qual ela fez a aquisição dos livros e verificar diretamente com a empresa se houve algum problema no pagamento ou verificar junto ao cartão que ela usou para o pagamento, se houve algum problema, para a partir daí efetuar o pagamento. Mas é importante que não pague esses boletos que receba antes de confirmar realmente a veracidade. Desconfiou, né? Sempre procura, né? É importante você estar um passo à frente do estelionatário. Então, sempre que aparecer uma situação suspeita, procure confirmar antes de fornecer o que é pedido. Ok, delegado, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui no Jornal Anhanguera mais uma vez. Obrigado. E durante uma abordagem de rotina a um carro, a Polícia Militar encontrou uma grande quantidade de armas, dinheiro e droga. Cães farejadores ajudaram na ocorrência que terminou em um apartamento lá em Goiânia. A Polícia Militar apreendeu 20 frascos de lança-perfume, maconha, cocaína, cerca de 140 munições, além de uma pistola 380 e uma 9mm. Com o homem também foram encontrados 3 carregadores que funcionam como kit rajadas, máscaras, R$15 mil em dinheiro e mais $5 mil em espécie. Os policiais do Tático encontraram uma das armas no carro do suspeito, abordado no Parque Santa Cruz durante a Operação Samurai. No apartamento do homem no Parque Amazônia, os PMs tiveram o apoio dos cães do Batalhão de Choque. Os animais encontraram mais armas, as munições e as drogas escondidas.
2 adolescentes de 16 anos que estavam com o homem no momento da abordagem foram apreendidas. A Polícia Militar acredita que o rapaz seja integrante de uma associação criminosa e seria responsável por passar armas e munições para os outros membros da quadrilha. A Polícia Militar tem fortes indícios aí que esse homem é faccionado e que fazia parte dessa facção aí, e que vai ficar a cargo da Polícia Civil agora a investigação mais a fundo dessa situação. Já seguir os detalhes da festa de Santo Antônio do Descoberto e ainda a previsão do tempo para Lusiânia e outras cidades aqui do entorno. Você vê agora fotos enviadas pelos nossos telespectadores que comemoraram o Dia dos Namorados. Nós voltamos logo depois dos comerciais.